Fala rapaziada, tudo tranquilo? Vamos que vamos. Então, aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os modais de transporte, pegando como exemplo o Brasil, né? Sempre bom a gente exemplificar com, com características, né? Com aspectos, com estruturas do Brasil. E quando a gente fala de Brasil, não tem jeito. A gente tem que recorrer sempre, né, a uma evolução histórica, as políticas públicas, né, as orientações, né, do modelo econômico de cada período, o desenvolvimento tecnológico, o acesso, né, a determinadas tecnologias. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre assuntos variados, tá bom? Então, quando a gente fala de redes de transporte, a gente precisa discutir um pouquinho o que são redes, né? Quando a gente fala de redes, a gente pensa literalmente em conexão, integração, né? Então, por exemplo, em vários momentos, né, o professor cita essa palavra. Então, quando você fala de rede, você está se referindo, por exemplo, a redes de cidades, né? Redes de transportes, redes de comunicação, redes, é, de esportes. Né? Então, a gente está falando de rede, né? Redes telefônicas, redes de internet. Então, o tempo todo a gente está falando de rede, tá bom? Então, quando a gente fala de rede, né, pensa em ligação. É, pontos, né, de extrema importância. E, consequentemente, essa rede, essa conexão, apresentam pontos que dão sentido. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de rede de cidade, né, é como se fosse um conjunto de fios. E o que faz sentido, e aquilo se torna de fato fio, são as áreas de conexão, são os nós. Né? Então, como a gente pode perceber, tá legal? Essa é a parte assim extremamente importante. Por outro lado, quando a gente fala de transporte, a gente fala de comunicação, que é um assunto que a gente ainda vai debater, ainda vai falar, né, as redes de comunicação, e obviamente a gente vai pegar o gancho, né, do Brasil para facilitar esse entendimento, são fatores imperativos para o próprio desenvolvimento econômico. Obviamente que o homem, né, desde da sua essência em termos de organização e sociedade, ele passa a desenvolver mecanismos, instrumentos, ferramentas que vão facilitando o seu domínio sobre a natureza, o seu deslocamento dos mais variados espaços, e entre eles perpassa também pela evolução das redes de comunicação e das redes de transporte. Mas vamos falar um pouco de algo mais recente, mais próximo, né, da nossa realidade, tá certo? Então, aquilo que leva em consideração a geografia é a construção do espaço geográfico, ou seja, aquela parcela do espaço que é construída, transformada, impactada pelo homem ao longo do tempo, de forma a atender às suas necessidades. E as redes de transporte passam, né? São temáticas importantes, tá legal? Então, por exemplo, quando a gente fala do comércio mundial, né? E, consequentemente, a evolução do processo de forte integração planetária, que nós chamamos de globalização, né? A gente pode entender como uma etapa, né, do evolução do sistema capitalista. É importantíssimo que a gente fale, né, sobre a questão dos transportes e também das comunicações. Né? Não tem como a intensificação dos fluxos materiais, dos fluxos imateriais, né, perpassa por essas redes. Quando a gente fala das redes de comunicação, a gente pensa nos fluxos imateriais, dados, ideias, né? Sons e capitais, né? Beleza? Sistema financeiro de uma forma geral. Mas quando a gente fala de fluxos materiais, como por exemplo transporte de mercadorias, transporte de pessoas, a gente precisa levar em consideração a evolução dos transportes. E com isso, né, a própria evolução do sistema capitalista, o próprio desenvolvimento da integração planetária, do comércio mundial, certo? Da divisão internacional do trabalho, das relações entre os países, perpassa pela evolução dos meios de transporte. Percebam, no contexto da expansão marítima, quanto tempo se demorava para transitar do continente europeu ao continente americano? Quanto tempo se levou para a circunnavegação, ou seja, circundar o globo terrestre? Né? Quanto tempo se levava para esse deslocamento entre colônias e metrópoles? Certo? A partir da primeira revolução industrial, né, a gente pode perceber que as fábricas, né, as primeiras fábricas, vão se localizar próximas às áreas de matérias-primas, às áreas, né, que pudessem fornecer, né, recursos necessários e imperativos à transformação. A partir do desenvolvimento, né, por exemplo, das máquinas que utilizavam, né, o carvão, a energia a vapor, a gente pode perceber que essas relações foram alteradas. Né? A gente pode perceber que
Isso permitiu que as fábricas se localizassem em regiões mais distantes. As primeiras fábricas, por exemplo, né, as primeiras atividades produtivas utilizando a água, né, a energia hidráulica, elas ficavam condicionadas à necessidade de proximidade de grandes rios. Quando você fala de máquinas movidas a carvão, você já pensa num certo deslocamento. Quando você pensa, né, na ferrovia movida através de carvão, da energia a vapor, você pensa que essa realidade vai aumentar a integração entre territórios, certo? A gente também não pode esquecer nunca que a evolução trazida, né, e aplicada nas redes de transporte, nas redes de comunicação, infelizmente, foram extremamente aceleradas em contextos de guerra. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, também levaram, entre outros fatores, à evolução dos meios de transporte. Tá certo? No pós-Segunda Guerra Mundial, a disputa planetária entre as empresas, os grandes conglomerados econômicos, a necessidade de você reduzir o custo produtivo, perpassou literalmente por fortes investimentos no transporte. A fábrica global, essa fragmentação produtiva, onde você tem espaços, né, que vão receber determinadas etapas da produção, a busca por mão de obra barata, auxílios fiscais, ajudas tributárias, o que nós chamamos, né, dessa reestruturação planetária perpassa pela questão dos transportes. O barateamento do preço dos fretes foi fator imperativo para a fábrica global, para a possibilidade dessa fragmentação, dessa produção descentralizada. Tá certo? Então, a gente pode perceber isso, né? Essas transformações. E mais recentemente, falando de comércio planetário, que se intensifica, né? Com essa forte integração entre várias partes do globo, com uma velocidade muito grande, a gente não pode esquecer nunca de falar, por exemplo, não somente pela evolução, né, dos meios de comunicação, como cada vez mais trens mais velozes, navios com maior capacidade de carga mais velozes, né, aviões com maior capacidade de carga e cada vez mais velozes, a gente não pode esquecer nunca, por exemplo, dos containers. Essas caixas metálicas padronizadas que vão revolucionar o transporte de carga em nível planetário. Né? A gente pode perceber que essa padronização facilitou a armazenagem, né, de praticamente qualquer tipo de produto, né, que se exporte, que se negocie, tranquilo, se tornando um grande facilitador do transporte de carga. Então a gente pode perceber que nós temos os containers sendo utilizados, né, em vários tipos de modais, como por exemplo em navios, em ferrovias, né, em barcos, né, em aviões. Então os containers, que a gente faz essa relação direta aí com portos, né, navios, transporte hidroviário, certo? Não se refere apenas a isso. A gente percebe quando a gente passa próximos aos portos, né? Aqui no Brasil, vamos pegar aqui um exemplo do Rio. Quando a gente passa ali na Ponte Rio-Niterói, a gente percebe essas caixas padronizadas, né? Com várias cores, que vão revolucionar de fato o transporte, né, de carga em termos planetários. Então você pode entender que a gente está falando de uma situação, né, extremamente importante, extremamente impactada pelos interesses econômicos e óbvio que a gente citou de guerra por interesses, né, militares também, tá certo? Então a gente precisa levar alguns fatores em consideração. Então, o grande sonho, digamos assim, né, sobre a questão do transporte é você criar, né, condições de fazer o transporte cada vez mais viável, com custo cada vez mais reduzido, com uma velocidade cada vez maior, com uma maior segurança. Tá? Então, dentro dessas necessidades, você deve estar se perguntando, tá bom, mas qual que é o melhor modal de transporte? Qual que é o melhor meio de transporte? Então, a gente precisa levar em consideração várias variáveis quando a gente fala sobre isso, né? A gente precisa entender vários aspectos que obrigatoriamente precisam ser levados em consideração, tá? Como, por exemplo, né, a geografia do local. A gente precisa levar em consideração os obstáculos naturais a serem, né, vencidos. A gente precisa levar em consideração a questão do relevo, as condições climáticas, tá certo? A presença, né, de vegetações. Tudo isso precisa ser levado em consideração. As distâncias, o valor da carga, né, a necessidade de velocidade, tudo isso. Então, quando você fala, por exemplo, de um país como o Brasil, que é o quinto país mais extenso do mundo, quando a gente fala do Brasil, né, com uma grande possibilidade de extensão de exploração do transporte
né, do seu litoral, quando a gente fala do Brasil na presença de rios, quando a gente fala do Brasil, né, com presença de vegetação natural, tudo isso vai impactando. Então, por exemplo, imagine, quando a gente fala da soja, né, a gente pega o Mato Grosso. Por que que a soja produzida no Centro-Oeste, como por exemplo no Mato Grosso, ela é comercializada mais barata do que a soja produzida em estados como, por exemplo, do Paraná? Porque precisa compensar o frete, o deslocamento entre as áreas de produção e as áreas de exportação, as áreas portuárias. Então percebam como o Centro-Oeste está distante, né, dos grandes portos no litoral brasileiro. Né, portos do Nordeste, portos do Sudeste brasileiro, tá certo? Então a gente precisa levar isso em consideração. Por que que a região de Matopiba, né, que são as iniciais do estado de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, vem ganhando corpo o agronegócio, o avanço do agronegócio? Além de terras baratas, além da própria evolução tecnológica, a partir do forte interesse, né, de investimentos privados, porque essa região é mais próxima das áreas, né, de exportação do que o Centro-Oeste do Brasil, né, o coração do Centro-Oeste. Então também precisa levar isso em consideração. O posicionamento de uma indústria, né, os maiores investimentos em termos de transporte de carga de pessoas, tudo isso precisa ser levado em consideração, tá certo? Então, os especialistas, né, de uma forma geral, eles falam, né, da necessidade de associação entre os vários modais de transporte. É o que nós chamamos de multimodalidade, né, o transporte né, o transporte multimodal, intermodal, integrando, né, as várias variadas de transporte. Por exemplo, né, a soja pode ser transportada até um determinado trecho por ferrovias, né, em trechos mais próximos ali sendo transportados por hidrovias, outros trechos sendo transportados por rodovias, até chegar aos portos e ser transportado através de hidrovias. Então, isso pode levar a um barateamento do preço do frete e, com isso, uma redução do custo. Preços mais competitivos no cenário internacional. Tá certo? Para isso, você precisa criar integração entre os vários meios de transporte. Daí a grande importância dos chamados portos secos, né, do interior, como acontece, por exemplo, no Centro-Oeste, acontece em alguns estados do Sudeste. A importância desses nós de comunicação entre os mais variados modais. Certo? Então, vamos lá, é isso que a gente quer discutir. Em termos, né, de análise, em termos mais diretos, né, a gente pode falar o seguinte, que as hidrovias, elas se apresentam mais baratas do que as ferrovias. As ferrovias se apresentam mais baratas do que as rodovias. Isso levando em consideração a capacidade, né, de transporte e o consumo de energia, o consumo de combustíveis. O transporte hidroviário pode chegar a ser 15 vezes mais barato do que o rodoviário. O ferroviário pode chegar a ser 8 vezes mais barato do que o rodoviário. Aí você se pergunta, Rômulo, mas por que no Brasil, então, nós tivemos, né, um grande avanço e até hoje nós temos um grande predomínio do transporte rodoviário? Mais de 70% daquilo que se transporta no Brasil, em termos de mercadoria e de pessoas, acontece, né, via transporte rodoviário, em cima de caminhões, por exemplo, em cima, né, de automóveis. Por que cresce cada vez mais o transporte individual? A gente precisa, né, levar em situações como a própria evolução histórica, certo? Olha a recente greve, né, dos caminhoneiros no Brasil. Olha como isso foi extremamente impactante no nosso dia a dia, nos mais variados aspectos, até mesmo, né, de você comprar produtos básicos à sua vida, à sua alimentação. Isso é fruto de uma política desenvolvida ao longo de décadas, no século XX, que priorizou o rodoviarismo. Então vamos começar a falar sobre a rede rodoviária brasileira. Então, até os anos 50, o que a gente precisa entender? Né? Que era uma rede rodoviária extremamente concentrada, principalmente em estados do Sudeste, com grande destaque para o Rio de Janeiro e São Paulo. A gente precisa, né, levar isso em consideração. Era uma rede muito restrita. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui em 1950, né, percebam aqui, ó, quando a gente fala de 1950, que nós tínhamos uma rede próxima a 1.000 quilômetros, é como a gente estivesse fazendo apenas uma extensão de rodovias que desse um trajeto de ida e volta entre São Paulo e Rio de Janeiro.
né, a gente, né, fazendo esse comparativo, a gente consegue perceber como que era restrito, certo? Então, vamos voltar um pouquinho. O Brasil, ele se caracteriza dentro daquele grupo de industrialização tardia ou recente, né, os novos países industrializados. O Brasil só vai reunir condições necessárias para o seu desenvolvimento industrial a partir dos anos 30. Então, é um momento onde nós temos uma transição de um modelo agroexportador, né, que vai predominar no Brasil desde o período colonial, permanecendo, né, no período imperial e também na Primeira República, na chamada República Velha, né, onde nós temos ali uma segunda parte, lembre-se da República dos Militares, a chamada República da Espada, e depois a República, né, dos grandes coronéis com grande domínio dos cafeicultores, a República do Café com Leite. A orientação era claramente agroexportadora. A partir de Vargas, né, a partir do golpe que leva Vargas ao poder, que muitos, né, utilizam a expressão de golpe de 30 ou revolução de 30, o que nós temos de importância para os nossos estudos? Vargas vai querer modernizar o Brasil. E modernizar o Brasil para Vargas era a mesma coisa que industrializar. Né? E para industrializar o Brasil, né, tinha situações novas. E o Brasil passa a reunir essas condições, entre elas a orientação política. Obviamente que o Brasil, ao longo das últimas décadas, já vinha apresentando características relacionadas à própria introdução do modo de produção capitalista. O fim da escravidão, que embora não tenha inserido o negro, a população negra, plenamente na sociedade, como não é até hoje, daí a necessidade de políticas afirmativas, né, o grande preconceito que uma parcela significativa, né, da população passa, sobretudo as mulheres, aí você junta a questão do negro, da mulher, mas vai oficializar a lógica do trabalho livre e assalariado. A gente pode perceber que transformações vão acontecendo, né? O avanço das ferrovias, que no primeiro momento, como a gente vai ver, vai ser para atender esse escoamento, né, de matérias-primas até as áreas de portos, como por exemplo o escoamento do café, certo? O Brasil já vinha passando por essas transformações. Né? Movimentos de orientação liberal já vinham ganhando corpo, mas a partir de 30 que o Brasil vai reunir essas condições. E uma das situações a serem enfrentadas para esse desenvolvimento vai ser justamente integrar as várias regiões brasileiras. Para isso, existe uma expressão que é utilizada pelos especialistas. O Brasil, até um determinado momento, ele não passava de ilhas econômicas, ou seja, regiões de baixa integração. E essa integração já começa com Vargas, integrando regiões produtoras de matérias-primas, regiões transformadoras, regiões de escoamento, regiões, né, de exportação. Então era preciso integrar o Brasil. Mas esse avanço, né, do rodoviarismo tem alguns pontos, principalmente a partir da segunda metade dos anos 50 com o JK. Uma das grandes prioridades do plano de metas JK, que era composta por era um plano, né, de forte integração, de forte presença, né, do Estado, forte intervenção do Estado, é um plano composto por 30 metas. A meta síntese, que passou a ser chamada meta 31, que foi a criação de Brasília, para muitos ela resume bem o que significava o plano de metas. Era um plano econômico, né? Os interesses sociais foram deixados de lado dentro de um modelo de desenvolvimento do capitalismo muito forte no pós-Segunda Guerra Mundial, de aumentar a sociedade de consumo, né? E a necessidade de integrar o Brasil se tornou muito forte. A transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, que foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960, deixa claro isso. Existiam interesses, né, de esvaziamento político, uma vez que o Centro-Oeste ele era uma região de infraestrutura praticamente virgem de monta, longe dos grandes centros, né, de agitação social. Levar o coração político decisório para longe de São Paulo, para longe do Rio, para longe do Sudeste, era importante. Até mesmo a estratégia militar de tirar a capital, né, do litoral. Mas a gente não pode deixar nunca de entender que também nesses interesses você tinha a lógica de integrar as regiões. O Centro-Oeste, então, passa a integrar as mais variadas regiões, e para isso a lógica do rodoviarismo. Obviamente que não somente, mas o avanço, né, do modelo de doação de terras, o avanço da agricultura, a formação dos chamados complexos agroindustriais, o avanço
né, da agricultura empresarial, com a pecuária extensiva, com a soja, né, o desenvolvimento até mesmo industrial em determinadas áreas são fatores imperativos, mas que perpassavam pela evolução dos meios de comunicação e dos meios de transporte. E Rômulo, mas por que o rodoviarismo foi escolhido? A gente precisa entender algumas situações, né? Entre elas, as rodovias, elas são muito mais rápidas. As rodovias, no primeiro momento, elas dependem de menor grau de investimentos, quando comparado, por exemplo, às ferrovias, que são mais lentas a sua construção e ao mesmo tempo são mais custosas. Só que, por outro lado, ao longo do tempo, tornam-se extremamente caras pela manutenção, pelo custo a ser transportado, como nós citamos, né, no início, falando sobre a relação da capacidade de carga e do consumo energético. Certo? Tudo isso a gente precisa levar em consideração. Por outro lado, o automóvel também representava o moderno, aquilo que o capitalismo queria passar naquele momento, um transporte individual que garantisse a liberdade, a independência, o individualismo, e também o automóvel é um bem de consumo. Isso era questão de status, né? E como que você atrai, por exemplo, indústrias automobilísticas que representavam o moderno, o progresso naquele momento, sem rodovias? Era o momento também que nós temos, né, um grande avanço da participação da Petrobras. A Petrobras, criada por Vargas na Lei 2004, isso, no ano de 1953, através da campanha O Petróleo é Nosso, que vai nacionalizar essas reservas de petróleo e todas as atividades ligadas à prospecção, pesquisa, refino, distribuição. Isso vai permanecer, esse monopólio da Petrobras, até os anos 90, quando, né, com o avanço do neoliberalismo no Brasil, principalmente a partir de Fernando Henrique Cardoso, a Petrobras perde esse monopólio e progressivamente a gente consegue perceber essa flexibilização, que inclusive, né, infelizmente, está na venda, né, do patrimônio, na venda dos poços de petróleo, que inclui o pré-sal. Tá bom? Mas isso é um assunto para a gente tratar em um outro momento. Tá bom? Durante a ditadura militar, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que alguns aspectos, né, do governo JK, isso permanece, né? Isso permanece. Entre elas, a lógica, né, de manutenção da política de integração territorial, a lógica, né, do rodoviarismo. Então nós temos fortes ampliações, inclusive para a região norte do Brasil. Então, durante a ditadura militar, a ditadura civil, né, empresarial militar, que vai se estender por longos 21 anos, de 64 até 85, guardando, né, determinados, né, momentos de maior avanço, menor avanço, mas a gente consegue perceber bastante isso, né? Então, por exemplo, durante o governo JK, nós temos a construção de algumas rodovias, né, de extrema importância, rodovias federais, né, durante a ditadura militar também. A BR-101, que corta o Brasil de sul a norte, norte a sul, ela tem o seu início já com Vargas, mas vai ser justamente com o JK e com a ditadura militar que importantes outras rodovias federais, as chamadas BRs, também ganham corpo, né, através de fragmentações regionais. São várias, né, é até difícil a gente citar todas aqui. Vamos ver se eu lembro de algumas. Por exemplo, a rodovia Belém-Brasília, que é a BR-010, né? A rodovia Cuiabá-Porto Velho-Rio Branco, que é a BR-364, né? Durante a ditadura militar, nós temos outras importantes obras, como, por exemplo, né, a polêmica rodovia Transamazônica, certo? Que é a famosa BR-230, né? BR-230, né? Com cerca de 4.000 quilômetros, né? Sendo que até hoje, né, menos da metade é asfaltado. Então você tem trechos ali que você vê na internet, né, reportagens e tal, caminhões, né, tendo que ser socorridos por tratores, estão alagados, né? Lembre-se que no norte o clima equatorial, o clima úmido, né, chove pra caramba. E você tem um trecho de 4.000 quilômetros, ou menos da metade é asfaltado, você pode imaginar isso, né? A estrada de Cuiabá a Santarém, que é a BR-163, a Perimetral Norte, que é a BR-210, né, que é a Manaus-Porto Velho, que é a BR-319, tá certo? E a gente não pode esquecer nunca, né, que isso buscava atender outros projetos, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma Zona Franca, a Zona Franca de Manaus, né, iniciada ali no final dos anos 60. Não tem como atrair indústria se você não der condições de produzir barato,
sem você garantir infraestrutura, como transporte, como comunicação, tá certo? Então a gente precisa levar isso também em consideração. E a gente paga muito pesado, né, quando a gente fala do transporte rodoviário. Por que isso? É um transporte, como a gente disse, custoso, com uma manutenção extremamente alta, né? Então as pessoas pagam tributos, certo? Rodovias esburacadas, com risco, tudo isso conta na questão da segurança, né, dos seguros, o pedágio, né, que vai encarecer bastante a partir da privatização de determinados trechos de grande importância, de interesse, né, das grandes, dos setores empresariais. Tá? A questão do combustível, né? O diesel principalmente, né? Quando a gente fala dos caminhões, né? E a gasolina, quando a gente fala, né, dos transportes individuais, tudo isso a gente precisa levar em consideração. A questão geopolítica do petróleo, a questão problemática, né, relacionada às questões ambientais, tá bom? Tudo isso precisa ser levado em consideração. Então o Brasil tem um desafio muito forte a enfrentar, que é justamente, né, aumentar a participação de outros modais de transporte, integrá-los às redes rodoviárias já existentes, criar maior capacidade de armazenamento, né, maior capacidade de integração entre os mais variados transportes, com a criação de mais portos secos, entre vários aspectos, tá bom? Então muitas provas vão destacar características positivas e também características negativas de cada modal de transporte. Então, assim, falando de Brasil, o rodoviarismo ele precisa ser levado mais em consideração se tratando de provas de concurso, né? Devido a essa prioridade, tá bom? Fala um pouquinho agora sobre o transporte ferroviário. Eu já dei uma certa pincelada, né? Quando a gente fala de transporte ferroviário, a ferrovia representava o moderno. Até o século XIX era o que representava o moderno. A partir, né, da segunda revolução industrial, com o desenvolvimento, né, das petroquímicas, a partir do motor a combustão, a partir do automóvel, né, a gente pode perceber que o automóvel, o transporte rodoviário, passa a ser encarado como moderno, mas o transporte ferroviário continua sendo extremamente importante. Tá? No Brasil, quando a gente está falando desse período do século XIX, a importância do desenvolvimento do transporte ferroviário ligado, por exemplo, à questão do café. Né? A gente precisa levar isso em consideração, do escoamento de matérias-primas, tá? Tudo isso precisa, né, ser levado em consideração. O que acontece? Vários trechos de ferrovias foram substituídos por rodovias dentro dessa lógica do rodoviarismo, mas, recentemente, nós vamos perceber que nós tivemos um estímulo significativo para ampliar a extensão da rede ferroviária brasileira. Certo? Isso tem muito a ver com, por exemplo, como nós citamos, o desenvolvimento, né, de atividades ligadas à agricultura empresarial como a soja. Né? Tem muito a ver com o aumento da prospecção mineral em áreas mais interioranas, inclusive do norte do Brasil. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Tá? O problema é o seguinte, que isso traz muitos impactos, né? Muitos impactos ambientais e sociais. Então você, por exemplo, vai desmatar para encurtar as distâncias, né? É muito comum que não se respeite, por exemplo, as reservas ambientais, as reservas naturais, as reservas indígenas. Então há um processo de desterritorialização, onde as comunidades nativas são obrigadas a se retirarem, são expulsas, muitas das vezes são realocadas, né? Os povos da floresta, né? Os pequenos, como os castanheiros, os seringueiros, os pequenos agricultores, né? Poceiros, comunidades extrativistas, quilombolas, são obrigados a se retirarem. Por outro lado, nós temos desmatamento, e onde passa uma rodovia, passa uma ferrovia, a presença, né, de desenvolvimento também é forte, a presença de portos de combustível, a presença de áreas de parada, isso leva ao comércio, atrai pessoas, geralmente um processo de aglomeração, né, descontrolado, um processo de baixa organização, tudo isso vai aumentando, né, toda essa problemática, tá? E quando a gente fala também do transporte ferroviário, a gente não pode esquecer nunca que além de transportar matéria-prima, também é extremamente importante para o transporte de pessoas e apresenta algumas vantagens, né? Como umas soluções para reduzir, por exemplo, o trânsito caótico nas cidades.
tá? Porque transporta, né, uma grande capacidade de pessoas. Agora, quando a gente fala do transporte ferroviário, ele precisa ser integrado aos outros modais de transporte. Porque o transporte rodoviário também tem como vantagem a maior agilidade. Ele vai percorrer ruas, coisas que o trem não vai percorrer, que o metrô não vai percorrer, né? Ele vai chegar mais próximos às casas das pessoas. Então, a importância dessa integração com ciclovias, né? Com transporte marítimo, como, por exemplo, centrais de barcas. Então, a gente precisa todo esse processo de integração, tá bom? Então, geralmente, as questões, quando falam sobre transporte ferroviário, remontam algumas características históricas ligadas ao próprio desenvolvimento urbano-industrial. Fala-se no Brasil como um importante fator de escoamento de matérias-primas, né, até da região produtora até a região, né, portuária. Fala-se sobre a prioridade que foi dada durante décadas ao rodoviarismo em decorrência, né, em detrimento de outros transportes como o ferroviário. Então, por exemplo, a rede ferroviária brasileira ela é de baixa densidade, principalmente quando você compara a outros países. E não estou falando nem de um Estados Unidos, não estou nem falando de uma Rússia, né, de um outro país, né, como por exemplo um país desenvolvido, como por exemplo países europeus. Se você pegar e comparar, por exemplo, a Argentina, que tem um terço, né, teoricamente assim, aproximadamente território brasileiro, gente, isso torna-se cada vez mais gritante, né, a baixa densidade ferroviária do Brasil, tá bom? Outro aspecto a ser destacado é justamente as mudanças recentes sobre, né, o transporte de grãos, o transporte de minérios, a presença, né, de novas ferrovias, que também não são isentas de problemáticas ambientais e sociais. Tá legal? Agora vamos falar um pouquinho sobre o transporte aquaviário, né? Quando a gente fala o transporte aquaviário, a gente precisa fazer algumas diferenciações. Primeiro, a questão do transporte marítimo, né? O transporte marítimo, né, ele vai se dar de algumas formas, né? O transporte que vai acontecer, né, entre portos de um mesmo país, percorrendo a linha da costa, que é o famoso transporte de cabotagem, tá? Ou navegação de cabotagem. Isso pode ser uma alternativa às BRs, por exemplo, né? Levando em consideração que o Brasil tem um litoral, né, gigante, praticamente aí mais de 8.000 quilômetros de costa. Isso favorece bastante. Diferentemente de outros países, como por exemplo a Rússia, que tem porções significativas do seu litoral, né, da sua área litorânea não navegável, né, pelas questões climáticas, uma área significativa ficar congelada, pelo menos em grande parte do ano, ao norte. Daí a importância geopolítica que a Rússia, né, quer garantir a saída para o mar não congelado. Olha a importância da região da Crimeia, né, a gente já está falando em aspectos geopolíticos, né, tem a ver com isso também. A própria disputa imperialista no contexto da Primeira Guerra Mundial também tem a ver com essa necessidade de uma saída marítima não congelada, né? Ou seja, que pudesse funcionar durante todo o ano, ser acessível durante todo o ano. Então, não tem como ser um grande país sem a necessidade de fazer um grande investimento, né, em termos de infraestrutura. Então, em alguns momentos, tornava-se extremamente imperativo a presença de áreas portuárias, tá bom? E o Brasil poderia, de fato, né, diminuir bastante o custo a partir do desenvolvimento de portos, tá bom? E quando a gente fala também da questão da navegação entre portos marítimos, né, de diferentes países, tá bom? Então a gente está falando aqui de transportes entre vários países. Para isso, né, a necessidade de modernização dos portos. Durante o início do século XXI, né, durante o governo Lula, uma das prioridades foi justamente isso, né? O Brasil entrava num outro patamar de integração planetária, o Brasil se favorecia, né, pelo momento econômico favorável, em termos econômicos mundiais. O Brasil vai se apresentar como um importante país emergente que obrigatoriamente exigia a modernização dos portos. A ampliação, a construção e a modernização dos portos no Brasil. Gente, outra situação também importante é o seguinte. Poxa, quando você compara o Brasil, que tem um grande litoral, em relação a outros países, que também são países litorâneos ou até mesmo insulares, o Brasil fica muito aquém em produção naval. É importante, né, incentivar também a produção naval. Não é simplesmente ter condições naturais. Você precisa ter políticas públicas para isso. Não precisa, não é necessário, assim, não é só modernizar portos, você precisa garantir a indústria naval, tão importante,
né, que emprega, que reduz custo, né, que pode gerar produção de tecnologia nacional. Então, quando o Brasil, né, é comparado, por exemplo, ao Japão, a China, né, a Coreia do Sul, certo? Gente, o Brasil fica muito atrás em termos de produção naval. Tranquilo? Então isso poderia ser bastante, né, aproveitado. Quando a gente fala do transporte, né, de aquavias interiores, a gente está falando de rios e lagos. O Brasil, né, tem potencial de utilizar os seus rios em grande parte do território, mas o grande predomínio de rios, né, é na bacia amazônica, onde inclusive nós temos menor presença de rodovias e de ferrovias, né? Então, a importância dos rios da região para o transporte. Existem, né, os chamados igarapés, que se a gente traduzir, né, do vocabulário indígena, significa rios de canoa. São rios, né, menos extensos do que os grandes rios na bacia amazônica. Muitas das vezes a gente pode perceber que as matas ciliares se tocam, então numa visão aérea você nem consegue perceber o rio. Né, são importantíssimos para o transporte na região, inclusive em vegetação fechada. Então o transporte, né, é muito importante, tá? Eu queria chamar a atenção também para um transporte que acontece envolvendo ali as bacias, né, bacias do Sudeste e também da Bacia Platina, tá? Que pega ali, né, regiões de São Paulo, regiões do Paraná, regiões, né, do sul do território brasileiro. É extremamente importante, mas em termos geográficos, o Brasil não tem muitos lagos, né? Praticamente o Brasil é muito restrito quando a gente fala de lagos. Mas nós temos importantes exemplos no mundo, como por exemplo a região dos Grandes Lagos, uma região de grande desenvolvimento industrial que fica ali na fronteira natural, uma das fronteiras ali, né, territoriais entre o Canadá e os Estados Unidos, né, uma região de grande importância, pega ali uma área de histórica presença de industrialização, dos berços, né, do Fordismo, tá certo? Então extremamente importante, tá certo? Vamos falar agora, né, do transporte aéreo. O transporte aéreo é interessante, né? O transporte aéreo é interessante. Por que isso? Ele é muito ágil, né? Ele é muito ágil, tem uma velocidade muito importante em termos de rapidez, né? Vem ganhando cada vez mais capacidade de carga, né? Os grandes cargueiros aí, inclusive impactados pela guerra, porque você precisava transportar equipamentos, armamentos, até mesmo, né, caminhões de guerra, veículos de guerra dos aviões, a gente pode perceber isso, né? Só que ao mesmo tempo ele é o mais caro, né? Ele é o mais caro. E também, por outro lado, ele é o mais seguro. Certo? Então, ele é muito utilizado para transportar cargas valiosas de menor volume. Cada vez mais ganha, né, destaque o transporte de seres humanos ligados, por exemplo, ao turismo. Né? Como ganha esse corpo, esse turismo internacional. Se a gente pensar, algumas décadas atrás, a gente não pensava, né, nesses aspectos. Quando a gente fala de transporte, né, comercial no Brasil, embora você tenha ali no início das primeiras décadas, né, a presença das primeiras companhias, né, e tal, no pós-Segunda Guerra Mundial, muitos aviadores compraram aviões que foram utilizados na guerra. Olha só que interessante, né? Crescendo esses aspectos, né? Mas a grande inserção, a grande ampliação da rede aérea brasileira se dá ao longo dos anos 90. A partir da introdução do Brasil, né, sendo inserido na lógica informacional, né, no capitalismo informacional. E também, no início do século XXI, um grande destaque, passando inclusive por grandes polêmicas, né, com a privatização de aeroportos, com o processo de venda, né, de aeroportos, tudo isso chamando bastante atenção, tá? Então a gente precisa levar, né, essas situações em consideração. Eu queria chamar a atenção aqui só por fim, para a gente não fugir muito, né? Eu queria chamar a atenção também dos transportes através de dutos, né? O transporte que a gente chama de duto viário, né? Onde nós temos uma importância também relacionada a transporte, por exemplo, de oleodutos,
né, que vão transportar petróleo e seus derivados, gasodutos, né, que vão transportar gás natural. Nós temos, por exemplo, importante gasoduto ou importantes gasodutos, né, que vêm inclusive de outros países, no caso a Bolívia, por exemplo, né, passa para o Sudeste, e do Sudeste nós temos outras ramificações, nós temos a presença de gasodutos no Nordeste brasileiro. E essas áreas de passagem de gasodutos e oleodutos são áreas de disputas, inclusive planetárias. Vou chamar a atenção para vocês através de um exemplo, a região do Cáucaso, né? Uma região tão polêmica ali, controlada em grande parte pela Federação Russa, onde nós temos várias tentativas de independência, né? Fraturas étnicas, certo? Processos de dependência, só que é uma área de grande instabilidade, a região do Cáucaso ali, que é uma das fronteiras naturais entre a Ásia e a Europa, né, na porção sul. Ali nós temos o Daguestão, nós temos a Chechênia, nós temos a Abcásia, né? E ali nós temos a presença de grandes gasodutos russos que saem de territórios russos em direção à Europa para abastecê-la. E os interesses geopolíticos são muito fortes, né? A Europa tentando diminuir ao máximo a dependência do gás russo, né, controlado pela estatal Gazprom, ampliando inclusive, né, a vinda de gás de outras regiões, como por exemplo do Oriente Médio, tá certo? Criando canais alternativos, dutos alternativos, que é importante também. Os dutos também podem transportar, né, outros produtos, né? Como, por exemplo, grãos a granel. O que é a granel, Rômulo? São aqueles produtos que não são embalados, né? Que favorecem também em determinados trechos, né, a presença desse escoamento. Tá legal? Gente, então é isso, uma pincelada sobre as principais características dos transportes, os comparativos, as vantagens, as desvantagens, a lógica do transporte intermodal e a evolução histórica, pegando, né, o Brasil como exemplo. Tá legal? Certo? Sempre comparando a lógica da integração planetária, do comércio mundial, da globalização, da própria lógica, né, da produção industrial hoje, tendo o Brasil aqui como nossos pontos de exemplo, de destaque em cada momento histórico. Tá bom? Então é isso. Grande abraço para vocês. Muito obrigado mais uma vez.